Então, gente, esse aí foi o meu Levitron. Eu fiz um Levitron com base em alguns vídeos que eu tinha assistido e funcionou direitinho. E eu vou fazer esse vídeo aqui para explicar como fazer, qual o material que eu usei e principalmente para dizer também o que não deu certo. Porque quando eu fui fazer o meu Levitron, eu vi poucas informações bem detalhadas sobre como fazer, quando é que está dando certo e tal. E eu vou tentar fazer assim mais detalhado possível, falando exatamente quais os itens e os desafios que foi para conseguir. Deu bastante trabalho, né? Então eu comecei a ter interesse quando minha noiva me deu esse globo aqui, que também é magnético, né? Ele gira com a força do eletroímã que tem aqui. Ele lembra o sobrinho Vinícius, tem vontade de ser youtuber, quem sabe ele, daqui a pouco vocês não estão curtindo o canal dele aí. Como é que fala, Vini? Curte o vídeo, se comenta e se inscreva. Olha aí, ele falou até para se inscrever, mas nem precisa, tá bom? Então o que que eu usei no meu Levitron? Vou chegar aqui pertinho. Um ímã. Esse ímã eu tirei de um telefone, de um fax velho, então é a parte do fone mesmo, que você abre e tira, então é um ímã pequeno. Eu tive alguma dificuldade porque alguns ímãs eram muito grandes para esse ímã que eu consegui aqui para ser a base, né, para repelir. Então eu tirei de uma corneta, são 2 ímãs, tá? Eles medem aproximadamente 10 centímetros fora a fora. A parte interna eu acho que não interessa tanto, mas a quem interessar possa, 5 centímetros. E esse imãzinho aqui, a base dele aqui, a parte lateral dele, é em torno de 1 centímetro cada um, tá? Esse imã aqui, ele tem quase 1 centímetro de largura, e aqui ele tem uns menos de 2 centímetros. Então, tirando de um fone de fax, fone de telefone, já serve. Então, para quem já tem conhecimento, foi isso. Eu vou colocar o peso dele aqui no comentário, porque eu não pesei ele ainda, mas às vezes serve de alguma coisa para contrabalancear, para vocês saberem quanto precisa ser. Então, utilizei aqui como base para levantar um pedacinho de vidro. É legal esse pedaço de vidro desse tamanho aqui, porque você consegue sentir quando o Levitron realmente voou. Então, vai a dica aí. Então eu coloco aqui e giro ele. Agora, os pontos de dificuldade. Como foi? Eu nunca tinha feito um Levitron. Então, e não encontrei tanta informação. O que eu percebi dele? Ele precisa ser um peão bem balanceado. Então, para ele funcionar bem, você tem que contrabalancear ele para ele conseguir girar. Até uma certa altura ele vai estar estabilizado, flutuando. O peso da gravidade vai empurrar ele para baixo. O magnetismo vai expulsar ele. Ou seja, esse ímã tem que estar com o polo igual a essa base aqui de cima. Então, se você colocar o seu Levitron aqui, você vai sentir que ele está sendo expulsado, tá? E uma dica que eu não vi nos vídeos que eu encontrei, pode até ter, é porque quando você chega aqui no meio, ele puxa. Então essa parte do meio, ela puxa. Para quem já conhece, sabe como funciona, isso aqui é meio óbvio. Mas para quem nunca tinha mexido igual eu, é uma dica importante. Porque quando você gira ele aqui, ele tem um pouco mais de facilidade para girar. Uma coisa agora que caiu eu vou falar. Não sei se acontece com os demais, mas não é porque ele funcionou de primeira que ele funciona seguidamente, pelo menos no meu caso. Às vezes eu tenho uma dificuldadezinha para botar ele para girar, porque tem que ter a velocidade correta, e às vezes ele ainda cai.
Uma coisa importante que eu vi o pessoal falando é realmente essa base aqui tem que estar nivelada. Então quando você perceber que chegou no ponto certo do seu Levitron, e mesmo assim ele está caindo para um lado ou caindo para o outro, você tem que ver aqui essa base. Você vê que está cheio de papel, deixei até um sobrando aqui para vocês verem como é que é. Então eu botei um papel aqui, outro aqui, fui dobrando ele até eu encontrar o nível. Essa mesa que eu estou usando aqui, ela é um pouco baixa, então esse do lado de cá tem mais papel. Então realmente é só para nivelar. Levitron pesado, eu percebo que ele fica caindo muito para o lado. E também, quando ele está muito pesado, que você levanta ele aqui, ele não chega no ponto de equilíbrio para ficar flutuando. Ele fica toda hora acompanhando o vidro. Esse é o Levitron pesado. Eu tive uma certa dificuldade nos meus primeiros. Eu fiz 3 modelos. Importante, não tenha medo de refazer. Se precisar refazer, refaça para você não ficar batendo cabeça com um modelo que não vai dar certo. Levitron muito leve, quando você levanta ele voa para os lados. Tá? Então tem que ter cuidado. Às vezes ele está leve e às vezes é só a base que está desequilibrada. Tá? Então quando eu giro aqui ele, eu sinto como ele está sendo puxado aqui, então ele tem uma certa facilidade. Quando você está com esse ímã aqui num peso correto, esse meio aqui ajuda ele a ficar estável. Então vamos começar pelo peão. Primeiro eu usei uma tampa, foi primeira vez que eu vi que realmente podia dar certo. Eu usei uma tampa de uma garrafa, eu vou ver se eu coloco ela aqui numa foto no vídeo, na edição. E essa tampa ficou em cima, isso me ajudou a dar equilíbrio ao peão. Só que ela estava muito leve, então ela ficava voando, não ficava estável. Nesse momento eu sabia que era porque ela estava leve, que ela voava com muita facilidade e saía para os lados. Eu tirei essa tampa, né, e coloquei uma borracha. Primeiro eu tentei com isso aqui, ó, metal. Outro ponto, pelo menos comigo não deu certo. O metal ele atrapalhou bastante. Alguns vídeos que eu vi, eu não sei se o metal não era atraído, o tipo do metal não era atraído pelo ímã, mas que o pessoal botava metal. Comigo não deu certo. Então uma borrachinha ali, pega ali pra mim, Vini, por favor. Essa borrachinha aqui eu utilizei no meu Levitron, foi o outro modelo que eu fiz, colei aqui. Para que isso? Sempre para dar equilíbrio ao ímã, ao peão. Né? O peão, para funcionar, ele tem que ter um certo equilíbrio. É igual o peão mesmo. Se você resolver testar e colocar, por exemplo, nesse pedaço de pau, uma rodinha dessa aqui, tentar rodar com o peão, se tiver muito alto, ele vai estar desequilibrado. Se essa parte aqui de cima tiver muito grande, vai estar desequilibrada. Agora, se você botar mais perto e cortar por aqui, você vai ver que ele roda bem. Então, realmente, para quem está fazendo e não tem conhecimento, você precisa aprender como funciona o mecanismo do peão, para você conseguir equilibrar ele. Então eu fiz com essa borrachinha e foi o segundo Levitron, o segundo modelo de tentativa que realmente deu até certo, eu consegui fazer ele voar. Mas como eu percebi que o peso dele estava muito alto, eu sabia que ele não ia conseguir um giro por muito tempo, então ia ser um Levitron que ia voar, mas não ia voar por muito tempo. Então eu tirei, esses 2 ímãs estavam em cima de um alto-falante, que era para poder dar mais força, porque só sobre esses 2 ímãs não funcionava. E como eu já estava com algum conhecimento, eu tirei o alto-falante e tirei também essa borrachinha. E usei uma dica que eu vi num vídeo que realmente me ajudou. Eu usei Durepox. Não sei se tem outro produto que também sirva, mas o Durepox é bom que ele é maleável, ele é quase uma massinha, né? Que você consegue fazer a base aqui, fica durinho depois. Foi bom que consegui segurar essa madeirinha. Como eu falei, eu não usei metal em nenhum momento, apenas o ímã. Essa madeirinha aqui eu tirei de um palito de espeto, semelhante a esse aqui. Tem gente que usa uma madeirinha mais grossa, talvez fique mais fácil. Do mesmo jeito que tem gente que usa essa base aqui maior, talvez seja mais fácil de equilibrar, mas eu usei o que eu tinha. Então usei essa madeira, nessa madeirinha eu passei uma fitinha para ela ficar mais grossa, para poder, nesse buraquinho do ímã, não ficar mexendo muito, mas o Durepox resolveu. Eu tinha colocado Durepox aqui em cima também, né? Mas o Durepox eu precisei tirar, porque tá ficando pesado. Aí eu tirei o Durepox de cima, aqui embaixo é Durepox também,
mas estava muito longe essa parte aqui. Se essa parte aqui está muito grande, também desequilibra. Então eu fiz um peão mesmo. Aí eu completei isso aqui com cola quente. Usei um bastãozinho de cola quente que eu tinha aqui, entendeu? Me ajudou muito, fora os dedos queimados que eu tive. Me ajudou demais essa pistola de cola quente. Aí eu fiz a base, então você vê que ele fica bem peão mesmo. Eu saí aqui do ímã, aqui do ímã, e fiz um biquinho aqui pra ele. Esse ímã eu coloquei mais embaixo. Essa madeirinha de cima estava maior e eu percebi que o peão estava fazendo isso aqui, ó. Quando o peão está desequilibrado, eu acredito que é porque está muito pesado, eu rodo ele e ele já cai assim, ó. E também quando o giro está fraco, ó. Quando o giro está fraco, o do meio aqui balança ele. Então isso é normal, mas aí você vê se em nenhum momento você está conseguindo equilibrar ele rodando, é porque tá... Eu acho que é porque está muito pesado ou isso aqui de cima está muito alto. No vídeo isso parece grande esse ímã, mas esse ímã é pequenininho, ó. Na palma da minha mão, tá? Então ele é um ímã de telefone. Então quando está muito pesado, eu vou girar ele sem velocidade, que ele faz isso, entendeu? Então não gira. Quando ele está muito leve, na hora que você gira ele já sai voando, entendeu? No caso aqui, como ele está equilibrado, então ele não vai sair voando, mas já saía voando. Deixa eu ver o que mais que eu posso ajudar vocês. E qualquer dúvida, vocês colocam aí nos comentários que eu vou tentar responder para vocês. Girou aqui. Quando eu vi que realmente ia dar certo, aí eu fui fazendo o que? Eu joguei cola quente aqui em cima, aqui embaixo, como eu vi que já estava pertinho. Isso vocês vão sentir girando no chão mesmo. Como é que ele está girando, se precisa descer mais um ímã para ele ficar mais perto da ponta, se precisa subir mais um pouquinho. Esse biquinho aqui me ajudou demais, esse biquinho de cola quente. Aqui em cima eu joguei bastante cola quente e conforme eu vi que ele já tinha estabilizado, mas não estava voando ou estava voando demais, eu ia colocando mais cola quente. Ou seja, quando ele estabilizou, que eu conseguia subir ele nesse vidro aqui, aí eu peguei e comecei a cortar cola quente aqui de cima. Acredito que com Durepox seja mais fácil. Se for desistir, se for começar a fazer, faz para não desistir. Eu falava isso muito pro meu sobrinho. Eu não vou desistir até conseguir. Foram 5 dias tentando e agora eu cheguei num nível legal do meu Levitron. Não, as outras pessoas que fazem vídeo eu não vi falando isso. Apesar que eu vi alguns dias que tinha muita dificuldade, mas mesmo depois que eu equilibrei ele, não é sequência que eu consigo fazer ele girar. Eu preciso ter uma velocidade e um equilíbrio certo. Principalmente se eu tirar essa base do lugar, eu tenho que equilibrar a base novamente. Aí eu fui cortando e cheguei e consegui fazer ele girar. Minha meta era que ele girasse por 30 segundos. Ele girou por mais de 40 segundos e está sendo a média dele. Teve um vídeo que eu fiz no meu Facebook, ele girou mais de 1 minuto. Então foi legal para mim atingir o meu objetivo. Tem Levitron aí que o pessoal gira menos de 30 segundos, 20, 30 segundos é uma média legal. E tem gente que já girou bem mais, então é porque conseguiu um equilíbrio. Vocês viram aí que quando o meu estava girando, ele ficava balançando assim. Porque quer dizer, ele queria cair para um lado, um ímã empurrava para o outro. Queria cair para o outro, um ímã empurrava. Então ele fica numa altura que vocês vão ver. Quando vocês levantarem aqui na altura certa, ele vai dar uma subidinha, que é o momento que vocês podem tirar o vidro. Usei metal, usei borracha, mas hoje o meu Levitron basicamente é ímã, a madeirinha, o Durepox aqui embaixo e o resto equilibrado com cola quente. Acho que Durepox funcionaria bem também, que a gente iria raspando o Durepox até chegar no equilíbrio. Qualquer dúvida vocês colocam aí embaixo. E tem outro ponto, outra coisa. Quando vocês estão com ele equilibrado, ele não fica balançando demais. O próprio meio aqui dele ajuda a estabilizar. Eu vou tentar fazer agora, talvez ele caia um pouquinho. Mas deixa eu ver. Aqui, ó, quando eu baixo, eu tô fazendo aqui, ó, ele balança mais. Quando ele tá equilibrado, eu acho que deu para pegar um pouquinho no vídeo, quando eu levantava, num certo ponto, ele equilibrava bem, ele ficava paradinho. Quando eu descia, então esse meio ajuda a deixar o Levitron estável também, pelo esse ímã. E depois quando sobe, aí ele pede um pouco de estabilidade, aí você tem que subir um pouquinho até chegar ao ponto que ele vai flutuar, e daí ele funciona. Ok? Eu acho que espero que tenha sido claro.
E qualquer dúvida vocês colocam aí nos comentários que eu tento ajudar vocês aí que estudam física, que eu não estudo. Às vezes o professor passa uma atividade que é construir um levitron. Tá bom? Espero que tenha sido útil, porque quando eu fui procurar eu achei pouca coisa bem detalhada. Por isso que eu falei até dos que não deram certo. Os que não deram certo ou estava muito leve, ou estava muito pesado, ou estava muito grande. Olha, eu cheguei a usar isso aqui, ó. Olha o tamanho que vai parecer um chapéu mexicano aqui. Mas essa questão é porque eu sabia que o ímã, o peão, ele precisa dessa base gordinha. Então, às vezes, só o ímã não era o suficiente, então eu coloquei uma mais alta. Eu acho que isso acontece mais, e eu já vi alguns vídeos, para ímã mais potente ou maiores, que aí eu preciso ter um equilíbrio, então eu coloco algo maior. Aquele levitron profissional, ele vem com vários pezinhos para você achar o equilíbrio, mas ele tem essa base, que basicamente é uma madeirinha, e alguma coisa aqui maior. É importante, eu acho que esse peso aqui de baixo precisa pesar para o imã não ficar leve. Eu acho que essa ponta aqui pesada, no caso o fato de eu ter usado o Durepox, ele ajudou a dar estabilidade. Mais importante do que em cima pesado, essa aqui ser pesada, porque senão o ímã, vocês vão perceber que quando está muito leve, eu acho que é por isso, quando está muito leve, o ímã fica traindo ele de lado. Isso é um problema quando a gente está construindo. Quando eu coloquei mais peso nele aqui embaixo, eu vi que eu consegui uma estabilidade maior. Então, como eu falei, comentem aí e curtam para o pessoal que está precisando de mais informações poder achar. Vou tentar girar ele aqui, como eu falei, não é toda hora. E é isso aí, meu levitron funcionando, tá? Espero ter ajudado. E ele vai girar um pouquinho aí, acho que em torno de 40 segundos ou mais. E quanto mais vocês conseguem esse equilíbrio e deixar essa base corretinha, mais fácil vai ser, menos tentativas você vai precisar fazer para ele funcionar. Então ele vai ficar aí um tempinho aí girando ainda. E quando ele está bem equilibrado, eu percebi que ele cai no meio. Essa tração daí é bem importante. Funcionou, Vini? Funcionou. Dá um tapa no gostei. Tá certo. Aperta lá em gostei.